Na verdade, eu quero trazer um tema aqui que Deus tem falado comigo algumas coisas. E pensando nisso, eu escolhi aqui a cartas aos Hebreus, porque eu fiquei pensando em algumas coisas no que se refere à igreja. E o tema que eu escolhi para desenvolver hoje com vocês é a alegria de ser igreja. Por quê? Porque a gente tem percebido em alguns momentos, na nossa caminhada espiritual, em todo o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade, tudo que envolve a nossa vida com Cristo, a gente tem alguns pontos na nossa vida que a gente acaba ficando a desejar, né? E principalmente quando se trata da vida congregacional. Né? Por quê? Porque a vida congregacional ela é muito importante para o nosso desenvolvimento, até para o nosso crescimento. Por quê? É importante isso, por isso que Deus ele instituiu a igreja. Né? Hoje nós temos uma população fora da igreja que não é a pessoa desviada. Né? Tem a pessoa que ela se desvia do caminho, ela erra o alvo. Né? Então essa pessoa, a gente aprendeu no decorrer aí que a gente trata essa pessoa, ela se desviou do caminho. Por um instante lá, por um descuido, essa pessoa ela acabou desviando, deixando o evangelho e voltando às práticas da sua vida anterior. Mas a minha preocupação hoje, o que eu quero tratar com você, é justamente a pessoa que ela está fora da igreja, é o desigrejado. É a pessoa que ela não se encaixa. É aquela pessoa que, por algum motivo ou outro, ela se frustrou e ela continua amando a Deus, servindo a Deus, mas ela não tem o desejo de congregar, né? O desejo de estar na igreja. E durante algum tempo eu tenho trabalhado muito nisso. Por quê? Por que esses acontecimentos? Porque a pessoa ela está desmotivada a estar na igreja. O que acontece no meio da igreja? Que muitas vezes a pessoa ela troca o horário do culto, o ambiente da igreja, para estar em outro lugar. Ou para assistir um culto pela internet, né? Ou ela está acomodada em algum lugar, ela pega um rádio para ouvir uma mensagem, ela prefere ficar na sua casa, muitas vezes, ligar um áudio ou ligar um CD e ouvir uma mensagem, mas ela não vem para a igreja. Isso não tem nada errado, você ouvir um CD. Eu normalmente gosto de ouvir, pego CDs de vários pastores, mesmo pastores aqui da igreja. Eu, quando tenho oportunidade, eu pego, quando está gravado, eu vou ouvir, né? Porque é importante. Mas isso não troca a minha vida congregacional. Isso não agrega. Até uma coisa que eu coloquei aqui é a questão, quem não congrega, não agrega. Porque você precisa congregar, é necessário que você esteja aqui. Se porventura você conhece alguém que ele desiludiu da igreja, ele está fora da igreja, mas continua firme, é importante você ir atrás dessa pessoa, orar por ela, né? Estar com ela, saber por que ela está desmotivada. Então é muito importante você olhar para essa população hoje, que chama os desigrejados, são aquelas pessoas que elas estão descontentes, estão fora da igreja, e elas preferiram ficar em casa, orando, ouvindo uma mensagem. Né? Então, há várias situações, e a Bíblia ela é muito clara, né? Quando se trata a respeito dessa vida congregacional. Então, eu quero, nessa noite, trazer uma mensagem para você, para motivar você a estar com os irmãos. Até porque a própria Bíblia, ela diz que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam juntos, porque ali o Senhor ordena a bênção. E, na verdade, é o seguinte, sabe o que eu penso? Que Deus ele está levantando uma geração, mas não uma geração de frequentadores de igreja. Ele está levantando uma geração de amigos, como foi com Abraão. Né? Abraão era chamado amigo de Deus. Não era qualquer um, era alguém que Deus olhava e considerava, e tinha amor por aquela pessoa, né? E não é diferente hoje. Então eu creio que nesses dias Deus está levantando uma geração forte, uma geração que vai trazer unidade no meio do povo, que vai entender a vida do outro.
Irmão, não é qualquer situação que pode roubar de nós a alegria de congregar. É importante esse momento congregacional, o momento onde a gente se reúne para cultuar a Deus como uma grande família. Agora, qual é a família que não tem problema? Qual a igreja que não tem problema? Então, por isso que é importante eu e você darmos valor à vida congregacional. Por quê? Isso aqui vai refletir na sua vida lá fora. Isso vai refletir na sua vida familiar, isso vai refletir na sua vida emocional. Você cresce emocionalmente pelos desafios que você tem no relacionamento. Imagina se você tiver uma dificuldade de igreja, você sai, né, fica, não vou, eu vou ouvir igreja, vou ouvir culto pela internet. Não tem como, irmãos. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Se você pegar lá em Gênesis, quando Adão, ele erra o alvo ali, ele se compromete pela desobediência, a Bíblia diz que Deus vai atrás de Adão. Diz, Adão, onde você está? A preocupação de Deus é uma preocupação de vida congregacional. Então você tem que trabalhar, você tem que desenvolver a sua vida profissional, financeira, familiar, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar de tudo. Mas não pode, de forma nenhuma, você deixar a sua vida congregacional, porque isso vai refletir na tua vida. Se você congrega, você agrega valores, princípios da palavra de Deus, porque você está recebendo, você está comendo do maná espiritual, você está se enchendo da palavra de Deus. Então é importante essa nossa vida. Congregação, quem está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Você está feliz daqui? Você é feliz em ser igreja? Você, estou triste, vou ter que ir para a igreja hoje. Vou ter que aturar aquele irmão lá. Vou ter que aturar aquelas pessoas lá. Né? Então, a vida congregacional ela tem que ser motivada pela esperança, pela fé. Então, aqui no momento que o escritor, né, há muita dúvida aqui em relação ao escritor, né, uns falam que é Paulo, outros falam que foi Priscila e Áquila, porque estavam no momento lá, quando Jerusalém é invadida, né, lá nos primeiros anos 70, depois de Cristo. Né? Então, eu quero... E aqui era uma grande preocupação, só passando um pouquinho para você aqui, quando a carta aos Hebreus ela foi escrita, ela tinha um alvo, e esse alvo era os judeus hebreus, que moravam em Roma, na Itália. E lá, o que aconteceu? As pessoas, pelas situações, os falsos mestres, os ensinos, os praticantes do judaísmo antigo, eles começaram a trazer novamente os costumes ali, para aquele momento onde havia já sido pregada a palavra de Deus, o povo havia convertido. Então, o que aconteceu? O povo começou a entrar no meio das congregações e ali começou a disseminar coisas, heresias, situações terríveis. E isso começou a dividir o povo. Então, a preocupação, só para você entender, a preocupação do escritor das cartas aos Hebreus, ele estava direcionando isso para que eles se fortalecessem na vida congregacional, que eles não começassem a dar ouvidos às especulações. E o maior perigo da vida da igreja hoje é essa falta de vida congregacional. Porque você ouve aqui, você ouve lá. Irmãos, nós estamos vendo situações que... Eu recebi um vídeo aqui que eu fiquei estarrecido. Né? Que um grande homem de Deus, né? Segundo o homem de Deus, no momento que Jesus que estava lá falando com a mulher samaritana, ele começa a expor várias coisas. Ele prega dizendo que o momento que ele estava ali, ele estava lançando, né, o sêmen dele para a samaritana. Uma coisa doida, né? Foi isso, não foi de pastores, né? A gente recebeu. Então, imagina, irmãos, a situação que nós estamos vivendo. Por isso que você tem que estar com a vida congregacional efetivada, recebendo, onde você está. Ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, pelos seus líderes. Envolva-se com a igreja. A melhor forma de você se envolver é você estando aqui, é você podendo exortar.
ser exortado, é momento de você corrigir um curso, né, da vida de um irmão, é você discipulando aquela pessoa, dando, né, da palavra de Deus para aquela pessoa. Então vá comigo aí em Hebreus 10, 25. Vamos começar pelo 24? Olha o que diz aqui. Né? Consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e boas obras. Versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, nos motivemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está próximo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Aqui é uma orientação do escritor dizendo, olha, não deixem a sua vida congregacional, não abandonem essa tradição, não abandonem as reuniões, né, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, né, tomem outra decisão, convivam juntos, estejam juntos. Ele está falando aqui, quando estão juntos é a oportunidade que eu tenho de desenvolver o meu amor. O amor é desenvolvido no momento quando você está junto. Não, eu me amo e eu me basto. Na verdade, a Bíblia até diz que aquele que procura, aquele que se isola, ele procura o seu próprio interesse. Na verdade, a pessoa que ela toma a decisão de sair da congregação e viver uma vida ali, ela o quê? Ela está sendo egoísta. Essa é a grande verdade. E isso tem que ser combatido em nós. Você tem que olhar para você e dizer, como é que eu estou? Aquilo que Deus tem me dado, eu estou dividindo com alguém, eu estou levando isso para a vida congregacional, eu gero amizade, eu gero carinho, eu gero cuidado. Como é que você vive fora da igreja? Não tem como, irmãos. Isso é necessário. Então ele está falando aqui que você tem que, primeiramente, o 24, ele fala de consideração. Você considera o seu irmão? Você considera que você tem uma vida efetiva na igreja, você pratica o amor, o perdão, você desenvolve crescimento? É quando você, o quê? Encoraja um ou outro. Depois ele fala assim, não abandone a congregação. E quantos, né? Quem conhece pelo menos uma pessoa aqui que está aqui hoje, que não está na igreja porque está insatisfeito com a igreja? Eu poderia apontar muitos. Porque teve um problema, não sei o quê, porque não cumprimentou, porque isso, porque aquilo lá, porque o irmão fez isso. Isso não é justificativa para que você deixe a congregação. Pelo contrário, é aí que você tem que estar motivado a estar na congregação. Porque ali Deus vai trabalhar. Às vezes Deus permite uma situação na tua vida, uma situação, um problema, para quê? Para você, não é o outro ser tratado, não é você que vai ser tratado. De repente fala assim, eu não me dou bem com aquela pessoa. Sabe por quê? Deus colocou no seu caminho para tratar você. Não é para tratar ele. É para educar, reeducar você. Esse é o maior desafio de nós como igreja. Então hoje nós estamos vivendo assim. Qualquer situação, né, a gente anula, aniquila, dá gelo. Já viu essa frase na igreja? Vou dar um gelo no irmão. Irmão, isso não existe. Vou dar um gelo naquele irmão. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus decidiu reconciliar o mundo com Ele, o que Ele fez? Alguém pode responder, o que Deus fez para reconciliar o mundo? Enviou Jesus, é isso? Enviou Jesus. Agora Jesus veio para essa terra, veio, tá? Ele viveu aqui, não viveu? João 1 diz o quê? Que o verbo se fez carne e habitou em nós. Agora, a vinda de Jesus aqui salvaria o mundo? Não. A vinda de Jesus somente não salvaria o mundo. Era necessário que ele morresse. Sabe que muitas vezes eu e você não congregamos porque ainda nós não morremos. Porque ainda eu e você temos situações na nossa vida que prende, que traz a razão para nós mesmos, que achamos que nós somos o centro da nossa própria vontade, nós somos a cereja do bolo, sei lá o que nós somos. Não, meu irmão, a vida congregacional é você morrer todo dia, é você abrir mão da sua vontade. Eu não vou mais na igreja, ofender o meu filho. Ora, vou dizer para você,
Jesus, quando ele estava na cruz, disse: Pai, por que o Senhor me abandonou? Sabe o que Deus fez para salvar você? Ele abandonou o filho na cruz. E aí nós ficamos todos com dodói. Não. Deus abandonou o seu próprio filho. Sabe para quê? Para que eu e você tivéssemos o direito de congregar. Nós precisamos valorizar aquilo que foi feito na cruz. O altar da nossa vida tem que ser a cruz, para que a gente possa congregar, para que nós possamos desenvolver, para ter uma ação poderosa de Deus na nossa vida. Irmãos, quem não congrega, não agrega. Deus não procura frequentadores de igreja. Deus procura amigos que se relacionam com Ele. Você frequentar a igreja, eu e você frequentarmos a igreja, não muda nada, minha vida e sua vida. O que nós precisamos é ser igreja. Até porque eu vou dizer para você, o ir e vir na igreja é muito fácil. É muito fácil. Para nós aqui, irmãos, não há nenhum impedimento. Não há restrições. Não há. Irmãos, nós temos todo o recurso necessário. Deus nos deu muitas coisas. Hoje nós temos carro, nós temos conduções, nós temos aí ônibus, temos tudo para vir na igreja. Não há motivo hoje que nós dizemos: não posso ir na igreja, não dá para ir na igreja. Tudo, temos tudo. É muito fácil. É muito fácil vir para a igreja. É muito fácil. Você sai da sua casa, do seu carro, da partida, em 10 minutos você está num culto. Agora, o mais difícil não é vir ou ir na igreja. O mais difícil é ser igreja. Porque é aqui que você vai ser trabalhado. Aí que é difícil. Você chegar aqui é fácil. Agora, você desenvolver todo o seu crescimento, toda a sua vida, abrir mão da sua vontade, abrir mão de muitas coisas, isso é difícil. Até parece ironia, né? Eu penso assim, o que era fácil se tornou difícil. Os tempos de facilidades têm dificultado a vida de muitos. É irônico, irmãos. A facilidade que nós temos hoje tem dificultado a vida de muitos. Se você pensar, você que tem uma idade de 30 anos, 40 anos como eu, que já passei de 60 anos, se você olhar os tempos atrás, as dificuldades que eram muito maiores, mesmo para ser crente aqui no Brasil, era muito difícil. Então, parece que aquilo que ficou fácil se tornou difícil, porque os compromissos começaram a tomar conta da nossa vida. É isso que está acontecendo com a gente, né? Congregar é agregar valores e princípios da palavra de Deus que nos tornem mais parecidos com Cristo, que nos fazem crescer como corpo de Cristo para que o nome dele seja engrandecido. Essa é a grande verdade. A motivação da congregação é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Quando você deixa de congregar, quando você deixa de estar junto com o corpo de Cristo, você torna o corpo de Cristo manco. Você faz falta. Diga para o teu irmão: você faz falta. Aliás, olha no banco, alguém que está acostumado sempre a estar do teu lado, ele não está aqui. Seria importante eu e você ligarmos para essa pessoa. Sabermos como ela está, onde ela está, por que ela não veio. O valor da congregação é muito importante, porque a Bíblia diz que Jesus veio, Ele morreu aqui, Ele foi abandonado naquela cruz para que eu e você fôssemos restituídos como igreja. Não há vida em si mesmo, irmãos. Outra coisa, quando eu estava falando aqui, Deus falou muito comigo. O cristão não é conhecido por aquilo que ele tem ou não tem. Ele é visto por aquilo que ele é, interiormente. A igreja, ela tem que estar aqui dentro de você. Você tem que amar. Você tem que dispor tempo para amar a igreja, para orar por ela. Isso é importante. Esse é o valor que você vai levar para a eternidade. Então eu quero que nessa noite você saia daqui com um pensamento.
o valor da igreja e a alegria de ser igreja. Como é importante para Deus esse momento onde nós desenvolvemos aqui a nossa fé, a nossa esperança, porque ela está fundamentada no Senhor Jesus. Então eu quero nessa noite desafiar você a começar a valorizar. Eu quero deixar alguns princípios aqui para que você possa entender. Vá comigo aí em Marcos 10. Volta aí um pouquinho. Marcos 10. Evangelho de Marcos. Marcos 10, 29. Na verdade, vamos ler o 27, né? E Jesus, fixando neles o olhar, lhe revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Versículo 28. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, não receba já no presente 100 vezes mais daquilo que deixou, né? Com perseguições, mas com o futuro da vida eterna. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma conversa, uma situação ali que envolvia Jesus e seus discípulos. E Pedro, ele olha e vê toda aquela situação, ele fala: Jesus, e nós? Que deixamos tudo para te seguir. Deixamos casa, deixamos... Irmãos, nós estamos vendo aqui uma situação onde os discípulos se desprenderam de tudo para viver essa vida congregacional. Viver essa vida de intimidade com Deus, de se relacionar entre si. Eu poderia escolher o texto lá de Atos 2, 42, quando diz que eles viviam ali, né? Os convertidos, como é que eles viviam? Eles tinham tudo era em comum para eles. Eles repartiam suas refeições, né? Eles eram firmes na doutrina dos apóstolos, né? Eles davam tudo entre si. Vida congregacional. Mas aqui, irmãos, há momentos na nossa vida que nós temos que deixar algumas coisas. Até o pastor usou um texto aqui no mesa, ele falou: não é você abandonar sua casa, abandonar sua família, é você dar importância devida ao reino de Deus, é você amar menos as coisas deste mundo e amar mais as coisas de Deus. Agora, como é que eu amo as coisas de Deus? É vivendo, aprendendo, entendendo o valor da vida congregacional, é o valor da igreja. É isso que é importante. Então, nós temos que deixar. O que está te prendendo você? O que prende a sua vida para você viver uma vida plena com Deus? Hã? Quantas vezes, irmãos, nós não deixamos situações? Há situações que nos impedem de viver a vida assim. Mas Pedro diz: olha, se você deixou, Jesus diz para ele, se você deixou casa, irmão, você vai receber ainda 100 vezes mais. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Essa é a promessa. Quer ver? Vai comigo, volta um pouquinho atrás, Mateus 9. Olha só. Olha a vida da igreja aqui, irmãos. Mateus 9, 35. Mateus 9, versículo 35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando aonde? Nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha o versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Por isso, orem ao Senhor da seara e pede a Ele para que mande mais trabalhadores para a sua grande colheita. Olha aqui, irmãos, vida congregacional que pode promover na sua vida, na minha vida. Trabalhadores. Deus está procurando homens que trabalhem em favor do reino de Deus, que trabalhem em favor da igreja, que gerem essa vida de amor. Porque Jesus, ele olha, a Bíblia está dizendo aqui que ele olha para as multidões e ele se enche de compaixão pelas pessoas.
Isso aqui é um lugar que você tem que aprender a viver em amor, em compaixão, é a igreja. É a igreja. A igreja é um lugar de socorro, de cura. Agora, o que nós precisamos? Orar. Jesus está dizendo assim, orem para a igreja, orem para essa seara, porque o que acontece? Os trabalhadores são muito poucos. São poucas as pessoas que se importam com a igreja, que se motivam com a igreja. Sabe por quê, irmãos? Demanda tempo. Demanda muito tempo se envolver com a igreja. Se envolver com a igreja demanda abrir mão da sua vontade, da minha vontade. Mas Jesus está dizendo assim, congregue. Porque sabe o que acontece, irmãos? Há muitas ovelhas que não têm pastor. Muitas ovelhas. Muitas pessoas estão desamparadas. Irmãos, eu nunca vi tanta facilidade, tanto recurso, como os dias de hoje. Mas também o que eu tenho visto de pessoas desamparadas, desabrigadas, pessoas emocionalmente abaladas, pessoas destruturadas. Por quê? Porque elas não aprendem a viver. Como a família tem sido atingida nos dias de hoje, as famílias têm sido separadas, e isso afeta a igreja. Por isso que a sua vida congregacional é importante, porque você fortalece a vida do outro. Porque eu aprendo com você, eu desenvolvo com você, eu estou com você, eu vivo com você, eu sei da sua dor, você sabe da minha, a gente ora, a gente não fica desamparado. Irmãos, vou dizer uma coisa para você, a maior experiência minha, depois da minha conversão, conhecer Jesus, a maior experiência minha foi com a igreja. Nos tempos mais difíceis da minha vida, mais difíceis. Sabe onde encontrei o grande amor de Deus? Foi na igreja. Foi na igreja que eu fui apoiado. Foi na igreja que eu fui socorrido nas necessidades básicas da minha vida. Foi nas minhas necessidades emocionais mais fortes. Eu tive alguém que disse, não, senta aqui comigo. Vem aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que me viu, ela falou assim, esse é uma ovelha que não tem pastor. Então a vida que ele tinha, a Bíblia diz que não há coisa melhor do que dar a vida pelo seu amigo. Como é que você pode dar a vida para o seu amigo? Porque se Deus está procurando uma geração de amigos, como é que eu posso dar a vida para o meu amigo? Aqui não está dizendo para você tirar a sua vida, mas é para você dar do seu conteúdo para o seu amigo. E o que promove na vida de um amigo verdadeiro é a sua vida congregacional. É quando você está enganjado. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os meus ramos. Não há como dar fruto fora de uma vida com Deus dentro da congregação. Jesus diz isso. Então, irmãos, um crente verdadeiro, ele não tem autonomia própria. Ponto final. Não há para negociar, não tem como. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você não tem mais autonomia própria. Você depende da fonte, que é Jesus Cristo, para receber dele. É aquele relacionamento que você tem em vertical, e isso se transforma em bênção horizontal para a vida daqueles. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 9:35. As pessoas estão desamparadas, sabe por quê? Falta pessoas interessadas em trabalhar em prol da igreja. Faltam pessoas compromissadas. Estou cansado, estou desanimado, trabalhei demais, vivi assim, vivi... Irmãos, nós não podemos dar abertura para isso. É como, assim, a responsabilidade, né? Na verdade, o privilégio, ele gera responsabilidade. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas acham que a responsabilidade da igreja é só de pastor, diácono, não. A responsabilidade é sua. Você é a igreja. Você foi conquistado, você foi pago por um preço muito alto. E você tem que dar respostas para Deus, da sua vida. Por isso que você não pode ter essa autonomia. Você não pode abrir mão. Jesus instituiu um dia sagrado para que eu e você estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos abençoar o outro, cuidar um do outro e adorar e louvar o nome dele. Agora, nós temos aqui vários cultos. Nós temos os cultos de quarta-feira, às 20 horas.
Nós temos os cultos às 10 da manhã, nós temos os cultos às 19 horas, como esse agora, mas nós temos também 7h30 da manhã, reuniões de orações, aonde aqui nós oramos, gememos pela vida da igreja. Quantas vezes você parou um dia, se interessou um dia, para você dizer, eu vou pegar um período de oração, e vou para a igreja, vou orar por aquela congregação, vou colocar o meu joelho no chão, vou dizer, Deus, abençoa essa congregação, abençoa esse povo, abençoa o meu povo, Senhor, abençoa o teu povo. Irmãos, o maior valor da congregação para mim, um homem exemplar foi Moisés. Deus queria destruir o povo, disse, olha, se o Senhor destruir esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha o comprometimento que Moisés tinha com a sua congregação. E não era fácil, irmãos. Eram 3 milhões de pessoas reclamando todo dia diante dele. Queria comida, queria pão, queria não sei o quê. Irmãos, mas ele amava a vida congregacional. Ele sabia o quanto era importante chegar lá, chegar junto. Irmãos, juntos nós somos mais fortes. Quando nós nos dividimos, nós nos enfraquecemos. Por isso que é importante o amor de Deus na nossa vida. E esse amor tem que envolver a congregação. Então eu quero, irmãos, nós estamos chegando mais um final de ano. Nós estamos prestes a passar para um novo ano. Eu queria que você tomasse isso no seu coração. Levar para frente, para o ano que vem, uma motivação maior de congregar, de participar, de estar junto. Entende, irmãos? Olha, em último caso, mas situações extremas pode tirar você de um culto. Porque ali Deus agrega esses valores. É ali que Deus ordena a bênção. Tem uma bênção para você lá na sua casa? Lógico que tem, irmãos. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando você vem com o intuito de abençoar o outro, você sai duplamente honrado, duplamente abençoado. Eu tenho visto isso na minha própria vida, irmãos. Eu tenho visto o que Deus tem feito. E eu me alegro de estar nesse lugar. Aqui é o lugar onde Deus plantou a minha vida. Esse lugar é onde Deus plantou a minha família. Então eu tenho que valorizar cada momento desse aqui, cada reunião, cada acontecimento aqui. Por quê? Porque isso vai me fazer crescer. Isso vai gerar em mim desenvolvimento. Isso vai me ensinar a viver bem e viver bem com todos. Porque a Bíblia diz isso. O que depender de vós, tenha paz com todos. Isso fala de amor. Isso fala de respeito. Quando eu congrego, irmãos, eu respeito, eu gero amor no nosso mundo. Então é importante essa vida congregacional. Então não vamos abrir mão disso. Vamos estar juntos. Outro texto que eu gosto muito é João 12, 25. Vai lá. Versículo 24. Olha o que diz. Em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Entretanto, aquele que aborrece a sua vida neste mundo, vai preservar para a eternidade. Se alguém me serve, precisa seguir-me onde estou. O meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado pelo meu Pai. Irmãos, aqui fala do egoísmo, né? Aquele que ama a sua própria vida. Eu creio que quando a pessoa ela pede esse desejo de viver com a vida, né, misturada ali com os irmãos, tendo essa vida congregacional, ela começa a perder o melhor da sua vida. Por quê? Irmão, está dizendo aqui, ó, aquele que ama a sua própria vida. Né? É o que eu falei aqui, irmãos, nós precisamos abrir mão dessa autonomia própria, desse desejo próprio. Você tem dono. Você não está aqui nesse mundo aleatoriamente. Você tem dono.
Alguém pagou pela sua vida. E agora você tem que dar a resposta a Ele. E a resposta vem na vida congregacional. Quando eu luto pelo corpo de Cristo. Quando eu entendo o valor da igreja, o valor do corpo de Cristo. Então eu quero que você ame menos você mesmo e ame mais o outro. Ame menos o que você faz, mas faça algo em prol do outro. Abra mão do seu tempo e faça algo em prol da vida do outro. Então, nós precisamos mudar alguns conceitos, alguns princípios. E a igreja, irmãos, nós estamos falando um tempo aqui, irmãos, esse mundo moderno é um mundo que escraviza. Ele escraviza. Se você não ficar atento, não se envolver com a palavra de Deus, não se envolver com a igreja, não se envolver com a intimidade de Deus, você é levado a deixar de valorizar aquilo que Deus mais valorizou no mundo, que é a sua vida, a minha vida, para que nós pudéssemos nos tornar igreja e estarmos juntos. Deus, eu vi uma frase, não sei nem colocou essa frase. Deus não salva os que vão para a igreja. Deus salva aqueles que são igreja. É muito sério. Deus não salva aqueles que vão para a igreja, mas Deus salva aqueles que são igreja. Então, irmãos, vir na igreja é uma coisa, ser igreja é outra coisa. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós precisamos trabalhar o nosso coração em relação a isso. Então, não tem como. Né? E eu quero encerrar aqui. Irmãos, Deus está falando no seu coração nessa noite. Eu quero levar você a pensar tremendamente sobre isso. Eu, quando li isso aqui, eu entendi por que Deus me levou a falar sobre a questão da igreja. Abra comigo em João, volta um pouquinho, João 6. Eu vou encerrar aqui com essas declarações aqui de Jesus, porque elas são muito fortes, e elas tratam um pouco com a nossa vida de igreja. Versículo 48. Diz assim: eu sou o pão da vida. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele comer não morra. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa dele. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão verdadeiro que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Versículo 59. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Olha o versículo 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura essa declaração, quem poderá compreendê-la? Versículo 63. É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita, mas as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, aqui é a vida da igreja.
Não há vida sem alimento. Não há vida sem a mesa. Não há vida onde a presença de Deus está. A Bíblia diz o seguinte: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus, ele veio com um propósito de edificar algo muito maravilhoso. E a Bíblia diz que ele veio para dar do alimento. O alimento que sustenta a nossa vida como igreja é o sangue e a carne. Eu estou falando aqui, irmãos, é espiritual. Há um valor espiritual enquanto eu e você estamos reunidos. Porque nós estamos reunidos em nome daquele que deu a sua vida, deu o seu sangue, deu a sua carne, para que nós nos tornássemos membros um do outro. Só edifica aquele que entende o valor do sangue e da carne que foi sacrificada naquela cruz. Porque ele se tornou o pão verdadeiro. Por isso que eu e você precisamos trazer de volta os rudimentos da igreja. A vida congregacional, ela tem valor nisso, irmãos. Nós precisamos juntos comer dessa mesa, comer desse pão, desse maná que vem do céu, que não enfraquece, mas que fortalece e que gera em mim e você vida para congregar, para valorizar o outro, para abençoar o outro, para dar a vida, para dar o conteúdo. Jesus, ele deu a sua vida, porque ele tinha conteúdo. Ele diz que eu e o Pai somos um. Eu conheço o Pai me conhece. Você conhece o Pai? Você conhece o Filho? Você conhece o Espírito? Então, você tem deveres a cumprir. Então, eu e você precisamos restaurar esse novo altar, esse altar de voltar a congregar e valorizar a igreja e dizer: eu tenho alegria em ser igreja. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Vamos ficar em pé então. Eu quero que você, nesse momento, você olhe para a pessoa que está do teu lado. Você pegue ela, ore por ela por um instante agora. Nós vamos terminar esse culto. Nós vamos orar um pelos outros. Nós vamos praticar aquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos orar um pelos outros. Deus tem levantado uma geração que vai se importar com o outro. Então ore agora, abençoe a vida dessa pessoa que está do teu lado. Enquanto os irmãos vão ministrar aqui, nós vamos orar um pelos outros. Nós vamos abençoar uns aos outros. Oh Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela vida congregacional. Não fique só, irmãos, procure alguém para orar. Ore por essa pessoa, abençoe a vida dela. Declare o amor de Deus. Diga para ela o quanto ela é importante. Diga para ela o quanto você a valoriza, o quanto você a ama. Essa é a vida da igreja. Essa é a prática da igreja nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Senhor, faz de nós uma geração de amigos. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, comer e beber desse altar. Queremos comer e beber, Senhor, nessa noite. Porque somos irmãos, temos uma mesa, temos lugar, Senhor. Somos uma grande família. Somos o povo santo, separado, escolhido. O Senhor escolheu, não foi nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos fez família. Obrigado, Deus. Obrigado por essa família local. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos que aqui estão. Meu Deus, por aqueles que não puderam estar, meu Deus. Se há alguma ferida, se há alguma situação, cura, Pai. Traz de volta aquele que, Pai, sentiu o desejo de não frequentar mais a igreja. Nós abençoamos aqueles que estão desigrejados, aqueles que estão afastados, mesmo aqueles que estão desviados, meu Deus. Traz de volta essas pessoas, Pai. Traz aquele que está machucado, doente, desanimado. Pai, nós oramos
Oramos por esses irmãos. Nós queremos dizer que nós nos importamos com eles, Pai. Nós os queremos de volta, Senhor. Nós queremos amá-los. Nós queremos cuidar deles, ó Pai. Por isso, nós estamos aqui aceitando a convocação. O Senhor diz que nós devemos orar. Orem, 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 diz o Senhor. Para que o Senhor envie trabalhadores, para que possam cuidar do rebanho. Meu Deus, nós queremos ser esses trabalhadores. Nós queremos levantar o estandarte, Senhor. Deus, o Senhor é Deus de relacionamentos. O Senhor não é Deus de um relacionamento virtual. A Bíblia diz que o Senhor é Deus de perto, não de longe. O Senhor é um Deus vivo, real. O Senhor não é uma força cósmica. O Senhor não é algo, Deus intocável. Não, o Senhor é um Deus que se permite ser tocado. O Senhor quer essa relação. O Senhor quer viver essa relação de pai para filho, de filho para pai. O Senhor quer uma geração que te chame de amigo, meu verdadeiro amigo. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Que o Senhor leve em paz cada um dos teus filhos. Que o consolo, o amor do Espírito Santo guarde a cada um nessa semana, no seu dia a dia, nas suas responsabilidades, nos seus afazeres. Mas, Senhor, que jamais nós possamos perder a alegria de nos congregar. Por isso eu te agradeço por esse local, mas principalmente por cada um que está aqui, que desejou e deseja ser a igreja, que tem a alegria de ser a igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.